igreja, 80% depende de ter a pessoa certa. O homem carismático, o cara aglutinador, o cara que ele é proativo, visionário. Esse cara garante já quase 80% do sucesso de uma plantação de igreja. Segundo aspecto importante para uma plantação de igreja, o local. É necessário encontrar um bom local, com uma estrutura física boa, com ar-condicionado, com cadeiras almofadadas, com estacionamento, com conforto, para que as pessoas venham e se sintam bem. Terceiro aspecto que se fala, é necessário ter uma boa equipe de apoio. E essa equipe precisa oferecer um serviço para cuidar também das crianças, dos filhos daqueles que virão para a igreja. Porque os pais já sofrem com essas crianças descontroladas, e eles, ao virem para a igreja, eles querem entregá-las na mão de umas professoras, de um berçário, e que eles possam ter 1h30 de sossego dessas pragas, né? Então, que se aguentem lá e não me chamem nesse tempo, entendeu? Então, quando nós pensamos que esses são os critérios, né, apresentados, e aí, dentro dessa equipe, eles estão falando, tem que ter uma boa música, tem que ter uma boa equipe de mídia, de projeção, de etc, etc. Quando nós escutamos isso, irmãos, qual que é a diferença se fosse um cara dando uma palestra de como abrir uma empresa? Qual que é a diferença? Sejamos honestos, qual que é a diferença? Zero. E qual que é o sucesso, então? Essa igreja vai ajuntar gente. E as pessoas atraídas por esse bom pacote, elas vão começar a vir. E elas começarão a vir. E sabe o que a maioria dessas igrejas oferece? Um culto dominical. Porque essas pessoas que estão vindo, elas não querem mais do que um culto dominical. Elas querem isso, porque isso é aquilo que vai ser a catarse da vida mundana delas da semana, e domingo elas vêm então para um descarrego, uma catarse, e aí o culto precisa ser aquele culto que seja uma injeção de ânimo e motivação na veia para poder recalibrar, para voltar para a semana mundana de novo. É a isso que nós estamos sucumbindo. E o que nós temos formado com isso? Consumidores de religião. Mas aí nós voltamos para as Escrituras e nós olhamos para Cristo e a pergunta é, foi isso que Jesus fez? Foi isso que os apóstolos fizeram quando eles plantaram igrejas? Os apóstolos e o Senhor Jesus, eles plantaram a igreja fazendo discípulos e multiplicando discípulos. Eles não estavam interessados em juntar gente. Aliás, quando o Senhor Jesus percebia que pessoas estavam se juntando pela motivação errada, o que o Senhor Jesus fazia? Descascava um sermão daquele que até os apóstolos tremiam. E o que era o resultado que o Evangelho diz? E todos o abandonaram. E aí ele olha para os apóstolos, o Pedrão, né, com aquele comportamento sanguíneo, impossível, assim, duro, hein, Jesus? Se eu continuar pregando assim, nós vamos afundar nesse projeto, né? E aí Jesus fala para ele, você quer ir também? Você quer ir embora também? Percebam que Jesus não está comprometido em juntar gente. Ele está comprometido com a qualidade daquelas pessoas que estavam caminhando com ele.
Ele queria fazê-las seus discípulos. E para isso é necessário investimento de tempo, caminhada, ensino, aprofundamento com essas pessoas. E Jesus nunca cedeu à pressão. Jesus nunca cedeu à tentação. Ele trabalhou intencionalmente, guardem essa palavra. Ele trabalhou intencionalmente para fazer discípulos com uma capacidade profunda de conhecimento da doutrina dele, da missão dele. E isso dá trabalho, dá muito trabalho, e os resultados são lentos, mas ele não cedeu à pressão. Eu fico imaginando Jesus indo na reunião do presbitério no final do ano. Aí chega lá, né, na hora de apresentar os relatórios, o presidente do presbitério lá chama Jesus, fala: Jesus, hora de o senhor dar o seu relatório, né? Aí ele tira o papelzinho dele do bolso, abre lá e fala: olha, estou me relacionando com pessoas, caminhando com elas, ensinando-as, visitando, conversando, e esse ano eu consegui 12. Aí o presidente, não é um começo bom, mas já é alguma coisa, Jesus. Vamos lá, a gente está junto, vamos seguir trabalhando, continue, vê se consegue dar um gás melhor no próximo ano para melhorar esses números aí, porque, afinal, nós estamos fazendo investimentos, né? Aí Jesus falou: tá bom, vou dar o meu melhor. Aí Jesus vai, outro ano, trabalha o ano inteiro, volta para a reunião do presbitério. Aí o Pedro dá o relatório, né? O Ângelo dá o relatório, aí vem Jesus, na hora de Jesus dar o relatório, ele chega lá e fala assim, abre, tira o papelzinho dele, lê e fala assim: olha, irmãos, estou caminhando com as pessoas, me envolvendo com elas, me relacionando, compartilhando o Evangelho, desafiando-as a caminharem com a palavra, com a verdade, e eu consegui 12. Aí o presidente do presbitério falou: mais 12? Ele falou: não, os mesmos 12. Aí o presidente do presbitério falou: olha, Jesus, você entende, o investimento está sendo feito é alto, e a gente precisa de resultados para justificar, né, a continuidade do investimento e tal, né? Então, vamos lá, vamos melhorar o programa, vamos, né, quem sabe, melhorar, achar um lugar mais confortável, né, vamos, quem sabe, contratar uma equipe de música melhor, uma coisa assim, né? E aí Jesus volta lá para o 3º ano de ministério dele, trabalha, final do ano ele vai para a reunião do presbitério, chega lá no presbitério, vem a vez dele dar o relatório, aí Jesus pega o papelzinho dele de novo: irmãos, estou caminhando com as pessoas, estou me envolvendo com elas, estou ajudando elas a superarem seus pecados, a crescerem, a melhorarem, e tal, e eu tenho 11. Mais 11? Não, perdi 1. Pensando desse prisma, que tipo de líder é esse, dentro desse modelo que nós acabamos de falar? Ele é um fracassado. Mas ele foi um fracassado? Ele estava fazendo a coisa certa. Os números viriam depois. Quando nós trabalhamos na formação de pessoas para que elas se tornem discípulos de Cristo, deixem de ser crentes e sejam discípulos de Jesus, elas vão frutificar nas mãos dele e no poder do Espírito Santo. Mas é preciso fazer o que é certo. O crescimento orgânico da igreja só vem pelo discipulado. Qualquer outro crescimento será inorgânico se for depender de um pastor carismático, visionário, proativo, aglutinador para crescer. A igreja está crescendo de forma equivocada. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. O Senhor Jesus sempre quis
a igreja grande e forte. Mas ele não queria isso, negociando o que era o princípio dele, que era a formação de discípulos e não juntar gente. E não juntar gente. E o resultado desse trabalho que nós, e aí eu me incluo, nós estamos fazendo, que tem sido um resultado muito mais de um modelo empresarial pragmatista, é que nós temos formado uma geração de pessoas que elas entregam as migalhas da vida para quem entregou tudo por elas. É que elas dão sobras da vida delas. E a caminhada com Cristo, o discipulado, não permite isso. Jesus disse, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ser crente em Cristo é possível sem fazer isso. Porque a Bíblia diz que muitos daqueles que seguiam Jesus, eles declaravam que criam nele. Mas quando ele apertou o discurso, o que eles fizeram? Eles foram embora, eles o abandonaram, porque eles apenas criam em Cristo, eles eram crentes. Mas eles não eram discípulos do Senhor Jesus. E eu tenho trabalhado no material que eu escrevi, depois eu tenho tentado expor, mas tudo, não vai ser possível tudo, depois se alguém quiser a apostila, onde eu trabalho o resgate da teologia bíblica do discipulado, está à sua disposição para que você possa ter o arquivo para ler, se aprofundar. Mas esse modelo que nós temos trabalhado, ele tem formado, como eu disse, crentes. E eu queria elencar aqui 4 características de um crente em Cristo. E essas 4 características eu não as tiro da Bíblia, elas nascem da observação das igrejas. Em geral, e isso não é no Brasil, não é aqui, é no mundo inteiro, observamos essas características dos crentes, com algumas exceções. Principalmente as exceções estão em igrejas que estão vivendo debaixo de perseguição. Mas fora disso, a maioria das pessoas que temos dentro das igrejas, elas se qualificam como crentes e elas são marcadas por 4 características. Primeira característica, eles declaram fé em Cristo. Eles juram de pé junto que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida deles. Ok? Segunda característica, eles estão comprometidos com frequentar uma igreja pelo menos uma vez por semana. Com muito esforço, 2. Terceira característica do crente, ele colabora financeiramente com a igreja. E quarta característica do crente, ele é alguém que, se necessário, ele até ocupa um cargo dentro da igreja, mas seja um cargo dentro das 4 paredes, apenas para manutenção daquela instituição. Então, quando nós olhamos para a igreja, se nós formos honestos conosco mesmo e olharmos para as nossas igrejas mundo afora, a maioria se enquadra nesse critério aqui. Mas nós podemos elencar 4 características de um discípulo de Cristo, e essas são bíblicas. Primeira característica de um discípulo de Cristo, ele confessa Jesus como Salvador. Tudo na vida cristã, no discipulado, começa com fé em Cristo, fé salvadora, que é graça e dom de Deus. Segunda característica de um discípulo de Cristo, ele está profundamente comprometido com a sua igreja local, em servir e amar através e com a sua igreja local, usando os seus dons para edificação da igreja, seja numérica ou qualitativa.
Terceira característica de um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele conhece profundamente o pensamento do seu mestre. Todo mestre tem uma teologia, uma filosofia ou uma doutrina. Jesus tem a sua doutrina. Qual que é a doutrina de Jesus? É toda a Escritura. Então, um discípulo é alguém que ele anseia e busca e paga o preço de conhecer e dominar o pensamento do seu mestre. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Kisney falasse assim: eu sou discípulo do pastor Pedro. Eu falei, que ótimo, boa pessoa para ter como mestre. Aí eu pergunto para o Kisney assim, Kisney, qual é a doutrina do seu mestre Pedro? Aí o Pedro fala assim, doutrina do meu mestre, né, o Kisney fala assim, doutrina do meu mestre Pedro. Rapaz, eu não sei muito bem, mas eu gosto dele. Ele é legal, ele é fofinho, cheirosinho, e eu quero seguir ele sempre. A pergunta é, você teria orgulho ou vergonha desse discípulo? Mas as pessoas dizem às vezes, eu sou discípulo de Cristo, e quando elas são interpeladas sobre o que o mestre delas crê, a doutrina dele, quantos % da igreja evangélica mundial tem condições de defender a sua fé e de honrar o seu mestre, mostrando o que ele cria e o que ela crê, porque ela segue aquele mestre? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, um discípulo de Cristo, ele é marcado porque ele conhece o pensamento doutrinário do seu mestre. E Jesus trabalhou conscientemente para que os seus discípulos conhecessem toda a sua doutrina. Ele ensinou insistentemente. Ele trabalhou arduamente buscando esse objetivo de que os seus discípulos conhecessem o seu pensamento teológico doutrinário. Porque senão o evangelho seria diluído na próxima geração. E Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, percebeu ali no caminho de Emaús que ainda depois de 3 anos ensinando, batendo na tecla, eles não haviam compreendido profundamente a sua doutrina. Então, Lucas diz que Jesus veio ao encontro com eles, e Jesus, percebendo a não compreensão deles, Jesus pegou e foi assim, ó. Jesus falou assim, olha, vamos lá de novo. Vou começar em Moisés, passando pelos profetas e pelos salmos, e eu vou de novo explicar tudo e toda a minha doutrina para vocês. E aí Lucas fala uma coisa assim, então Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem o quê? As Escrituras. Estava Jesus preparado, preocupado com os seus discípulos conhecerem a sua doutrina? Estava ou não estava? Estava. E trabalhou. Nós temos feito algumas contas daí, dos 3 anos de ministério de Jesus, de ensino formal e informal, é possível que Jesus tenha ensinado ao redor de 8.000 horas aos seus discípulos. Você sabe o que são 8.000 horas no mundo acadêmico? 8.000 horas é suficiente para fazer um bacharel, um mestrado e um doutorado. Você acha que ele queria? Aí você vai falar assim, mas você está exagerando, Jesus, porque o que as pessoas falam assim, eu amo Jesus, porque Jesus nunca ensina doutrina.
Eu amo Jesus porque Jesus sempre ensina amor, paz, amar o próximo, o vizinho, não sei o quê, porque Jesus é sempre essa mensagem de amor, de perdão. Eu fico pensando, então nós estamos lendo evangelhos diferentes, porque o maior teólogo das Escrituras é Jesus Cristo, não é Paulo. Quem mais ensinou predestinação na Bíblia não foi Paulo, foi Jesus Cristo. E Jesus bateu nessa tecla constantemente. Ele não acreditava no discipulado sem o ensino profundo das Escrituras. Para Jesus, o ensino profundo das Escrituras é o coração do discipulado. Um discípulo seu precisa dominar seu pensamento. E aí, olha o resultado, irmãos. Atos capítulo 4, versículo 13. Dois caras que talvez nós, se nós fôssemos investir na vida deles, nós olharíamos para eles e falaríamos assim: esses caras não dá para investir na vida deles. São background cultural limitado, capacidade cognitiva limitada. É melhor não gastar tempo com esses dois. Pescadores rudes, Pedro e João. Os dois estão lá diante do Sinédrio. Quem que é o Sinédrio? Os doutores da lei. E eles estão debatendo teologia, doutrina, com os doutores da lei. E chega um momento, lá no versículo 13, que os doutores da lei, eles param assim, e olham para o outro e falam assim: esses dois aqui não são iletrados e incultos? Como falam conosco dessa forma? Como debatem conosco nesse nível e nesta profundidade? Ponto e vírgula. Olha a conclusão maravilhosa. Então, concluíram que eles haviam andado com Jesus. Eu imagino a alegria do coração do Senhor Jesus lá no céu, vendo aquele testemunho que os discípulos dele eram capazes de defender a fé que ele ensinou, de pregá-la, de proclamá-la e de ensiná-la com qualidade e profundidade, porque discípulos conhecem o pensamento do seu mestre. E não há limitação para isso, irmãos. Uma vez na igreja eu falei: chega, irmãos, de escolinha dominical, sistemazinho que não dá em nada, revistinha aqui, que acaba aqui, que vem outra desconexa. Nós vamos fazer um currículo para a formação teológica de vocês. Um monte de gente torceu o nariz. Ah, pastor, já estudamos a semana inteira, agora vai ter que estudar na igreja também. Vai. Quem não quiser vir, fica em casa, mas nós vamos estudar um programa de teologia aqui, e nós vamos ler livro, nós vamos fazer prova, mas nós vamos para a profundidade. Aí, um irmãozinho, que tinha um bracinho mirrado assim, uma perninha mirrada, levantou e fez assim: parabéns, pastor, até que enfim nós vamos aprofundar esse trem, né? Eu falei assim: sabe o que ele entendeu? Porque ele era analfabeto. Eu falei assim: o único que está entusiasmado é analfabeto. Eu acho que isso aqui vai afundar, né? Mas eu falei assim: amém, irmão, vamos lá, né? Aí, alguns preferiram ficar em casa. E um grupo de uns 15 vieram. E o primeiro que chegou foi seu Heitor. Andava assim, ó. Chegou lá, trazendo a bibliazinha dele e uma sacola do outro lado aqui. Aí nós compramos umas carteiras dessas com lugar para assinar, para escrever, tudo. Botamos lá, quadro, e vamos começar a aula aqui. Aí o seu Heitor sentou lá, do lado da parede, onde tinha uma tomada. Eu fiquei olhando ele. Daí a pouco, a hora que eu estava para começar a aula, ele arrancou um gravador de dentro da bolsinha, enfiou ali do lado, conectou na tomada, pegou uma fita cassete virgem, botou ali, fechou, e a hora que eu comecei a aula, ele gravar. E gravou a aula toda. Aí ele foi para casa, e no outro dia,
ele chegava do trabalho, ele pegava o cassete e escutava a aula, todinho. No outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. E na outra aula, quando chegava a próxima aula, ele era o que mais interagia comigo, porque ele tinha o conteúdo na mente. E aí foi assim, foi. Lá no meio do curso eu dei uma prova do conteúdo. Aí o seu Heitor falou assim, mas pastor, eu não sou analfabeto, eu não sei escrever, eu vou fazer a prova oral com o senhor. Aí deixei os 14 alunos lá na sala, falei, ó, vocês vão ficar aqui fazer a prova, tá? Eu vou sair com o seu Heitor para dar a prova oral para eles, mas o Espírito Santo está aqui, tá? Então, fiquem atentos, tá? Aí, saí, fui lá na outra salinha, e o seu Heitor, primeira pergunta, seu Heitor, tá. Segunda, seu Heitor, terceira, 10 na prova. Sabe quanto foi a média dos universitários lá da sala? 4,5. Isso deve ter sido por isso, né? Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês? O que eu estou falando para vocês? Foi isso que Jesus fez. Aqueles homens que para o sinédrio eram iletrados e incultos, para Jesus eram potenciais a serem ensinados e trabalhados no discipulado. E Jesus investiu neles. E Jesus foi honrado, porque aqueles doutores da lei tiveram de chegar à conclusão. Esses caras sabem muito, porque eles andaram com quem? Com Jesus. Então, terceira característica de um discípulo, ele domina o pensamento teológico do seu mestre. Quarta característica de um discípulo, ele está profundamente comprometido com a missão do seu mestre. Todo mestre tem a doutrina e todo mestre tem a missão. Isso é no mundo secular. Na Bíblia também. Jesus também. O modelo do discipulado não é um modelo da Bíblia somente. Já era um modelo amplamente usado. E Jesus usou esse modelo. E aprimorou e levou esse modelo à perfeição. E aqueles discípulos, quando eles foram postos contra a parede, disseram assim, não falem desse nome mais em Jerusalém, a resposta deles foi, tá bom, nós estamos, né, difícil, né? Qual foi a resposta deles? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar falando. Nós estamos profundamente comprometidos com a missão do nosso mestre. E nem a morte, ou só a morte, nos fará não cumprir a missão do nosso mestre. Então, estas são 4 características de um discípulo de Cristo. Crê em Cristo, está profundamente comprometido com a igreja local, domina o pensamento doutrinário, teológico do seu mestre, e 4, está profundamente comprometido com a missão. Porque quando nós fazemos missão sem o domínio da teologia bíblica, nós vamos plantar igrejas fora da vontade de Deus e nós vamos formar crentes e não discípulos de Cristo. Então, quando nós formamos esses discípulos, e essas são então as 4 mínimas características de um discípulo de Cristo, e essas 4 características de um crente, aí eu volto a pergunta para vocês. As nossas igrejas estão cheias de discípulos de Cristo ou de crentes? O que vocês acham? Onde nós estamos errando, irmãos? Onde nós estamos errando? Porque nós temos nos afastado tanto do propósito do nosso Senhor, daquilo que Ele nos ordenou para fazer. Nós temos nos perdido, divagado,
com uma igreja que muito mais se parece com uma empresa do que com a igreja que Cristo projetou para que ela pudesse se espalhar mundo afora. Então, o crescimento orgânico da igreja vem quando cada um desses discípulos assume a sua responsabilidade e trabalha para a edificação da igreja. Essa mentalidade mundana que nós pagamos o pastor para fazer e gerar o crescimento da igreja, precisa morrer entre nós. O pastor é um facilitador, ele é um treinador, ele é um capacitador, um discipulador para fazer com que essas pessoas sejam habilitadas a cumprirem a missão que Cristo entregou de fazer novos discípulos para ele. Quando a igreja crescer desta forma orgânica, então nós teremos uma igreja bíblica e saudável. Mas sabe qual que é a impressão que às vezes eu tenho? Parece que eu estou falando de uma utopia. Parece que eu estou falando de uma novela que eu li em algum lugar. Esse é o sentimento. Então, eu queria desafiá-los, e nós vamos seguir, né, trabalhando isso, e a palavra do pastor Ronaldo hoje foi espetacular, né, nos responsabilizando, nós somos responsáveis. A gente vai ter que acordar um momento, a gente vai ter que despertar e dizer, Senhor, eu sou chamado para isso, eu estou em desobediência, eu estou em pecado, eu estou desonrando o Senhor, eu preciso então trabalhar isso. E quando eu penso então que isso é discipulado dentro do modelo do ministério de Cristo, quando eu penso nisso, se isso é discipulado, então eu penso o seguinte, o grande alvo do discipulado não é o mundo lá fora. É quem? A própria igreja. Nós precisamos transformar essa massa de crentes em quê? Em discípulos de Cristo, porque se nós formos buscar gente lá fora e nós trouxermos essas pessoas e colocarmos no meio dessa massa de crentes, o que ela automaticamente vai se tornar por observação? Crentes. Ela vai se tornar crente, porque ela vai ver o padrão e ela vai começar a imitar o padrão. E logo ela vai ser uma pessoa que vem na igreja uma vez por semana, dá o dízimo, e se o pastor precisar de dar um cargo para ela, ela até pega a batata quente por um ano. Porque, cara, tem uma coisa terrível na igreja dos crentes, é compor os ministérios no final do ano. Sabe, você tem que ficar ligando para o seu irmão, está precisando de alguém para ser superintendente da escola dominical, você pode? Ah, pastor, estou trabalhando muito, estou busy, estou estudando, estou fazendo não sei o quê, estou com um menino pequeno, estou com não sei o quê. Tá bom, irmão. Mas, pastor, logo a minha vida vai estabilizar e eu vou poder ajudar, tá bom? Tá bom, então tá. O ano que vem eu ligo para ele de volta. O ano que vem, pastor, sabe, agora eu estou, sabe, minha vida até estabilizou um pouco, mas agora eu estou precisando trabalhar um pouco mais, fazer um pé de meia, pensando na minha aposentadoria. Me dá um tempo aí, pastor, daqui uns anos eu te ajudo. Logo eu vou estar bem para poder me dedicar. Aí o pastor, tá bom. Aí quando o cara se aposenta, né? Aí o cara ali, irmão, agora você já aposentou, os filhos estão criados, já estão, né, tranquilos, você não pode ajudar aqui, ali. Bom, pastor, eu trabalhei tanto a minha vida inteira, foi tão difícil, né? Agora eu preciso curtir um pouco, né, pastor? Porque eu preciso aproveitar a minha aposentadoria, né? Fala, Deus. Não, mas isso aqui não acontece aqui, então estou falando lá da Itália, da Nova Zelândia, né, de outros lugares. Desculpa, não estou, né? Eu estou só pensando em outros modelos, né?
Então, irmãos, esse modelo que nós estamos trabalhando gera esse tipo de compromisso. Então, se nós queremos um crescimento orgânico da igreja, nós vamos ter que trabalhar, discipular essa massa de crentes para que eles se transformem em verdadeiros discípulos de Jesus. E aí nós vamos ver o crescimento da igreja de forma orgânica. Lá na igreja que nós plantamos na Nova Zelândia, eu decidi trabalhar dentro desse modelo, que as pessoas iriam ser discipuladas. E nós discipulávamos todos. Passavam por um programa de 1 ano de um discipulado básico, depois vinha um curso de teologia de 3 anos e continuidade. O discipulado não para, é a vida inteira. Um discípulo mais maduro, cuidando de um outro menos maduro, estimulando ao crescimento, à maturidade, ao avanço. E nós trabalhamos isso. E eu me alegrava muito de ver que nos batismos, as pessoas que vinham para ser batizadas, elas não tinham sido feitas discípulos por mim. Eram pelos outros discípulos, que usando seus relacionamentos, compartilhavam o evangelho, começava a caminhada do ensino, depois que ela tomava uma decisão por Cristo, começava a caminhada do ensino, e aí, quando ela vinha para o batismo, eu conhecia aquela pessoa, mas ela não tinha sido alcançada por mim, pelos meus dons, mas pelos discípulos, ou um discípulo dali que trabalhou para alcançar aquela vida. Então, no dia eu chamava o discípulo para trazer aquele novo discípulo para o batismo. Então, ele vinha abraçado com ele ou com ela, e então ela era batizada, e no final o discipulador orava por aquele discípulo. E aí, irmãos, o que acontece num modelo de trabalho desse? Aquele discípulo ali, quando ele tem um problema, ele não me procurava. Quando ele tinha um problema, ele estava lutando com o pecado, quem que ele procurava? O discipulador mais maduro dele. E o cara resolvia lá com ele. Em alguns casos, quando aquele discipulador não conseguia resolver o problema, então ele falava assim, eu acho que nesse assunto nós vamos ter que procurar o pastor Petrecelli. Vamos lá conversar com ele? Aí eu ia lá. Claro, aí eu, com mais preparo, estudo, experiência, caminhada, eu procurava ajudá-los a vencer aquilo ali. Então, você via a igreja crescendo de forma orgânica. E aí, o que acontece, por exemplo, numa igreja que ela cresce pelo carisma do pastor, pela pregação do pastor, pela capacidade relacional do pastor, quando ela cresce baseada na figura de um líder, o que acontece com essa igreja quando aquele pastor decide ir embora? Uma boa parte, o que faz? Vai embora, porque qual era o elo de ligação delas com aquela igreja? O pastor. Mas num modelo onde discípulos estão fazendo discípulos, quando o pastor vai embora, o que acontece? As pessoas permanecem, porque o vínculo, o relacionamento é com aquele discipulador que está caminhando com ela. Ele está ali por causa que aquela pessoa tem caminhado com ela. E também porque ela tem amado aquele grupo e ela está crescendo no meio deles. Essa é uma realidade. O dia que nós decidimos, eu e a Tânia, sair de Queenstown, nós comunicamos à igreja, eles choraram. Mas sabe qual foi a palavra que eles me deram? Vá em paz, pastor. O senhor fez o que o senhor tinha que fazer. Agora é conosco. Nós estamos preparados para levar adiante e pegar o boi pelo chifre. Nós já estamos fazendo. Então, nós vamos só sentir saudades. E a igreja continua caminhando para a glória de Deus. Então, o crescimento orgânico da igreja vem
somente pelo discipulado. É um crescimento saudável, firme, permanente, que vai durar para a glória de Cristo, porque nós não estamos trabalhando para fazer pessoas presbiterianas ou batistas, nós estamos trabalhando para fazê-las discípulos de Cristo, que amam a Cristo, comprometidos com Cristo e que querem servir a Cristo naquele lugar onde o Senhor as colocou para cumprir a missão. Amém? Perguntas, então, eu abro para vocês aí. Depois? À noite? Então, acabou. Agradecer ao pastor Petras, né, por essa exposição pequena. Vamos trazer, talvez, em algum momento lá na escola dominical, falar com o pastor Ângelo, para a gente ir aprofundando esse processo aí, talvez do currículo teológico para a igreja. Isso é interessante, muito interessante. Tem uma coisa interessante, Pedro, que as pessoas falam assim, às vezes, a doutrina deixa a pessoa árida, né? Deixa a pessoa vazia, seca, né? Mas isso é uma má doutrina. A doutrina bíblica ensinada com paixão, com a verdade, a autoridade do Espírito Santo, ela é o que gerará alegria no teu coração, espiritualidade, amor por Cristo. Você vai amar a Cristo verdadeiramente e você vai usar aquele conhecimento doutrinário não para ir para o Facebook humilhar arminianos, mas você vai usar aquele conhecimento para fazer discípulos consistentes para Cristo. Amém? Amém. Vamos encerrar esse momento. Eu vou pedir para o pastor Marcelo, que está nos visitando, Marcelo Melo, parente da Jaque Melo, parente do Melo. Vamos fazer a oração. Vem aqui, pastor. Pastor Marcelo é pastor da igreja, quinta igreja presbiteriana de Paracatu, igreja do Prado. Viu o Marcelo nascer na fé, viu o Marcelo batizar, depois o Marcelo se tornou seminarista, depois pastor, e está aqui vivo, graças a Deus. Ora para encerrar esse momento. Irmãos, os pais dos adolescentes e pretins, permaneçam, por favor. Os pretins podem sair também, e os adolescentes, vão ficar só os pais. Eu queria só que o pessoal do comitê ficasse aqui também, para a gente, os que podem ficar. Tá bom? Vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque recebemos o privilégio de termos sido chamados pelo Senhor para ser discípulos do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, nesse processo, tem moldado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir de acordo com a Tua vontade. Senhor, nos ajuda, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa vaidade, os nossos pecados. Continua, ó Deus, revelando no nosso coração o Teu propósito. Continua, ó Deus, revelando no nosso coração a Tua vontade para que possamos agradar ao Senhor. Nos ajuda no decorrer desse dia, com a Tua graça. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa conferência maravilhosa, sendo edificados pela Tua palavra. Ó Pai, como eu falei, continue nos abençoando no decorrer desse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Bom, irmãos, hora do almoço. Por favor, pessoal, os pais adolescentes e pré-adolescentes, fiquem, por favor. Tá? Se tiver pai de jovem, também fica. Tá? Os jovens e adolescentes e pretins.